vai-nos levar aqui para um ponto que ao longo da semana foram-nos deixando algumas perguntas e alguns temas que abordamos aqui, e vai ser bom ter alguém que está por dentro e alguém que faz disto de profissão e que foi membro do governo para poder comentar connosco. Os temas podem parecer um bocado soltos, mas vão ser sempre temas. A questão agora, eleições, a questão do voto útil. Vem sempre ao barulho, é sempre uma questão que se fala, principalmente aqueles círculos eleitorais mais pequenos que metem 2, 3 deputados, ficam claramente subrepresentados a vontade política, principalmente quem quer votar num partido mais pequeno nesses sítios. Dá-nos aí a tua opinião sobre voto útil, para começar. Para começar, eu enfim, não querendo contaminar aquilo que é a conversa aqui, mas eu acho que de facto podia haver um sistema diferente que aproveitasse a maioria dos... Ok, vou. Era a segunda questão, que já iríamos para aí, mas começaste por aí, vou. Pronto, acho que sim. No limite, numa reforma mais profunda, eu até defendi em tempos e continuo a defender a possibilidade de criação de círculos uninominais, embora isso seja algo que não é, no nosso sistema atual, não é possível, mas portanto isso requeriria uma profunda alteração do sistema. Mas não podendo ser isso, há aqui questões muito claras, nomeadamente nos círculos mais pequenos. E a questão do voto útil é um bocado, enfim, é dramática, porque as pessoas num círculo mais pequeno, onde, por exemplo, não gostaria de falar de partidos em específico, mas onde as pessoas têm uma intenção de voto num partido que sabem que não vai eleger nesse círculo eleitoral, o mais correto será votarem no partido que acha que vai eleger. No caso concreto, por exemplo, enfim, usando aqui exemplos concretos, a Iniciativa Liberal e a AD. Em círculos onde a Iniciativa Liberal não tem a possibilidade de eleger um deputado, os votos deveriam ser canalizados para a Aliança Democrática, porque em termos daquilo que são as políticas defendidas, é aquele que está mais próximo da Iniciativa Liberal. Estou a dar este exemplo porque acho que é mais fácil de compreender com exemplos concretos, e o nosso público está muito, enfim, é público mais jovem que votará, também poderá haver aqui alguma tendência de voto na Iniciativa Liberal. Nas últimas eleições tivemos aproximadamente, se não me falha a memória, e o chat está aí para confirmar também, que eles estão sempre a fazer fact-check para quando nós dizemos alguma asneira corrigir, aproximadamente 700 mil votos que acabam por não ser contabilizados ou acabam por... Não quero dizer perdidos porque não são. Mas claramente quem é beneficiado por este sistema são os partidos grandes. Considerando que isto exige uma reforma tão profunda, parece-te possível fazer essa alteração e o círculo de compensação? Não, neste cenário político atual, enfim, pelo menos o que ainda temos em vigor, não parece minimamente possível acontecer. Se houver uma repetição deste, até do ponto de vista da governabilidade, por isso é que a AD tem defendido que é necessário que haja um reforço da votação na AD para nós podermos fazer as reformas. Porque, repara bem, Bruno, eu vou entrar outra vez aqui no politiquês, mas eu, para dar exemplos concretos, tenho mesmo que o fazer. Se tu vires o que se passou na Assembleia da República nos últimos 11 meses, quando havia propostas do Partido Socialista, o Chega muitas vezes aprovava-as, e há várias que foram que acabaram por condicionar a governação. Portanto, o Chega, que foi eleito para combater o socialismo, foi o grande aliado do Partido Socialista na Assembleia da República nestes 11 meses. Isto quer significar que a ação do governo, por exemplo, relativamente ao Orçamento de Estado para 2025, ficou desde logo condicionado por uma série de medidas que foram aprovadas pelo Chega e pelo Partido Socialista durante o período anterior à discussão do Orçamento de Estado. Ou seja, é muito difícil tu teres uma governação tranquila quando a tua governação está sucessivamente a ser condicionada
pela Assembleia da República, obviamente de acordo com as regras democráticas e com a escolha dos portugueses. Mas, na verdade, estes são factos que nós não podemos escamotear. Portanto, diria que, para concluir, que não é possível fazer grandes reformas, mesmo as reformas que o governo quis fazer, algumas delas não passaram na Assembleia da República. Por exemplo, a famosa lei dos solos não ficou com a abrangência que o governo pretendia dar até para beneficiar os jovens. O IRS jovem não ficou exatamente da forma como nós tínhamos prometido na campanha eleitoral há um ano atrás, e era um grande benefício para os jovens. Apesar de tudo, ainda conseguimos manter o IRS jovem, mas de uma forma, enfim, um bocadinho moldada àquilo que foram as vontades dos outros partidos. Portanto, eu diria que para implementar as reformas é preciso que haja uma outra Constituição do Parlamento, e não sei se a que vai sair do dia 18 será suficiente para implementar essas reformas, mas eu julgo que o nosso país precisa profundamente de reformas de Estado, de reformas profundas, com menos burocracia, com uma maior responsabilização dos cidadãos, com a complementariedade dos sistemas, por exemplo, do Sistema Nacional de Saúde, usar os serviços privados e as misericórdias e o setor social para auxiliar, porque, Bruno, se nós tivermos um problema de saúde, ninguém quer saber se é atendido num hospital privado ou num hospital público. As pessoas querem o seu problema resolvido, e se isso ficar mais barato ao Estado, melhor. E nós temos o exemplo aqui em Vagos do Colégio Nossa Senhora da Apresentação, que durante anos e anos e anos prestou um serviço público e ficou mais barato ao Estado. E, portanto, aquilo que nós podemos ver aqui na educação é aquilo que pretendemos também que o país tenha em vários setores. E, portanto, essas reformas precisam mesmo de ser feitas, porque o país e a Europa estão a passar por desafios. Nós às vezes falamos pouco dos desafios mundiais que temos, mas ainda há pouco falámos do setor da defesa. É inevitável que tenha que haver investimento no setor da defesa. Durante vários anos desprezou-se o setor da defesa, e nós, a paz só se constrói preparando a guerra e evitando que ela aconteça, né? Isso já diziam os romanos, e portanto nós temos mesmo que olhar para estes desafios que temos e enfrentá-los de frente, e enfrentá-los significa fazer as reformas que são precisas. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Este acaba por ser um tema sensível aqui no nosso canal, no chat. Por exemplo, estava aqui pessoas de Bragança, de Coimbra, a dizer que lhes acontece exatamente isso, e que sentem mesmo que o voto acaba por ir para o lixo, porque se forem votar em quem querem, principalmente quando são partidos mais pequenos, acabam por não se sentir representados. E a minha questão aqui é muito direta, que é, sendo a AD, o PSD, um dos maiores beneficiados desta situação, porque é um dos partidos grandes, tu estavas a dar a tua opinião, que quanto a ti achas que devia haver pelo menos o círculo de compensação. Pá, é difícil para estas pessoas depois olharem para um voto num destes partidos e sentirem que aquilo que eles efetivamente querem votar acaba por não ser representado agora, nem este voto ir representar mudança no futuro. Como é que tu tentas captar estas pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu só, enfim, fazer aqui uma pequena correção. Eu não defendi exatamente o círculo de compensação. Eu acho que é preciso uma reforma, e enfim, o que eu disse é que em tempos defendi a criação de círculos uninominais, mas isso obriga. Isso era outro passo ainda mais à frente. Pronto, exatamente. Mas, enfim, a expressão do voto, e em Bragança, o número de deputados eleitos, eu julgo que são 4, portanto, mas se for para Porto Alegre são 2, não é? Portanto, quem vota em Porto Alegre sabe, quase sempre elege um de cada partido. Nas últimas eleições foi um do PS e um do Chega.
Eu espero que esse cenário mude nestas eleições, mas sim, há um conjunto muito grande da população que vê o seu voto, enfim, não aproveitado. Mas eu julgo que mais do que isso, essas pessoas precisam que o Estado olhe para elas. Eu dou-me um exemplo concreto. Eu estive em Barrancos. Estive em Barrancos como secretário de Estado. Barrancos tem 1400 habitantes, mais coisa, menos coisa, se não me falha agora aqui a memória. As pessoas que vivem no interior dos interiores, aquilo, enfim, é mesmo. Nós chegamos à Marleja e depois ainda é mais 40 minutos de viagem para aí até Barrancos. Portanto, é mesmo muito longe. E essas pessoas precisam de sentir que o Estado olha por eles. E eu acho que se nós tivermos, mais do que a questão do voto, embora o voto seja bastante importante, não estou aqui a menorizar a questão do voto, mas se nós criarmos condições para que mais pessoas vivam em Barrancos, em Bragança, em Porto Alegre, em Castelo Branco, o número de eleitos vai aumentar. Portanto, o que eu acho é que nós temos que defender políticas efetivas para atrair os jovens para o interior, para não os obrigar a sair de lá. Porque o que é que leva a que um jovem fique no interior? Ter condições, ter trabalho, enfim, olha, hoje ter por exemplo, eu acho que devia ter existido uma aposta muito mais forte na rede 5G nos territórios do interior. Porque hoje há territórios do interior que ainda não têm acesso a uma rede de internet em condições. E rede telefónica, às vezes, é em alguns sítios da casa. Portanto, como é que nós vamos vender qualidade de vida, vender a imagem, a ideia da qualidade de vida dessas pessoas, se elas não têm sequer uma rede de internet que seja satisfatória? Portanto, eu acho que essa questão do voto é importante. Não vejo condições, muito honestamente, nos próximos tempos para que haja uma revisão do sistema e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é permitir que estes territórios tenham mais gente e que possam, com isso, ter mais eleitos que os possam representar. Faz todo sentido. Portanto, acho que é vermos a quantidade de eleitos que nós temos em Lisboa e no Porto e que temos nos outros círculos eleitorais. Como é que é, rapazolas? Se chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.